Sabe quando a gente pensa em sexualidade e a cabeça já cria uma imagem automática? Pense na palavra sexo. Mesmo hoje, com tanta informação, ela ainda carrega um peso, uma hesitação. Nós a tratamos como se fosse algo que precisa ser escondido, algo para ser feito no escuro, falado em sussurros. E você sabe qual é o nome desse manto que usamos para esconder? É a vergonha. A vergonha nos faz tratar o sexo como um segredo sujo. E o que acontece quando algo é mantido em segredo pela vergonha? Ele se desconecta da intimidade. Porque a intimidade não é um segredo, é uma revelação. A intimidade é a coragem de ser visto, de trazer para a luz. Mas fomos condicionados a esconder. E assim, vivemos uma contradição. Buscamos a luz da intimidade, usando o manto escuro da vergonha. E se eu te dissesse que sexualidade não é o que você faz entre quatro paredes, mas sim o seu jeito de existir fora delas? Pense bem, ela está em tudo. Na roupa que você escolhe para dizer algo, na risada que você engole, no toque que você evita, com medo de ser mal interpretado, naquilo que você sente e finge que não sente. O problema é que crescemos ouvindo que existe um jeito certo de ser, um roteiro para andar, para amar, para sentir. Homem não chora, ele reprime a emoção. Mulher não fala de prazer, ela silencia o desejo. Quem foge dessa regra assusta, e o que assusta, a sociedade tenta controlar, rotular, esconder. E é assim que a sociedade vai desenhando uma cerca invisível em volta da nossa pele. Só que essa cerca não é feita de proibições diretas. Ela é feita de olhares, de risadinhas, de silêncios, de comentários disfarçados de conselho. E aos poucos, o corpo aprende a se conter, a se esconder, a se editar. O curioso é que a sociedade nunca escondeu de verdade o sexo. Pelo contrário, ela olhou demais para ele, examinou, classificou, deu nomes, criou normas. É como um holofote que ilumina e vigia ao mesmo tempo. Fala que é para entender, mas é para controlar. Controlar o desejo, controlar o corpo, controlar as pessoas. E aí a gente passa a acreditar que é preciso caber. Caber em rótulos, em categorias, em palavras que não foram criadas por nós. Hétero, gay, bi, trans, homem, mulher, normal, diferente. Como se o ser humano coubesse em caixinhas de papel. Mas ninguém vive inteiro dentro de um rótulo. Nem mesmo quem tenta seguir as regras. Tem gente que sente e disfarça. Tem gente que deseja e culpa o próprio corpo por isso. Tem gente que finge confiança, mas morre de medo de não se encaixar. E tem gente que vive em paz, mas é atacada só por existir fora do padrão. A verdade é que a sexualidade ainda é um campo de batalha disfarçado de liberdade. Todo mundo acha que é livre, mas poucos realmente são. A gente exibe o corpo como se fosse um troféu, mas carrega vergonha no olhar. Posta liberdade, mas vive em tensão. Quer ser desejado, mas tem medo de ser visto. E esse jogo é cruel, porque ele transforma o prazer em performance, a presença em imagem, o desejo em vitrine. Mas o desejo não é domesticado, ele escapa. Escapa nas fantasias, nos sonhos, nas pequenas contradições que a gente tenta esconder. Escapa nos momentos em que o corpo fala mais alto que a mente. E é aí que mora a verdade, o ponto onde a gente se reconhece, mesmo que doa. Porque viver a sexualidade de forma autêntica é um ato de coragem. É dizer, eu existo assim, com o que sinto, com o que sou. E isso sim é político, é resistência, é um grito silencioso contra um mundo que ainda tenta decidir o que é permitido sentir. Mas também é conflito, porque o mesmo sistema que te oprime do lado de fora se instala aqui dentro, na culpa, na vergonha, no medo de decepcionar, na tentativa de parecer certo o tempo todo. E esse peso vai te separando de si mesmo um pouco por dia. Chega uma hora em que você percebe,
Não é o prazer que é perigoso, é o medo de sentir, é o medo de ser verdadeiro. A verdadeira libertação começa quando o prazer deixa de ser um inimigo e volta a ser um guia. Quando o corpo deixa de ser censurado e volta a ser morada. Entender a própria sexualidade é um processo de voltar para casa, de escutar o corpo, de perceber onde ele foi calado e, aos poucos, soltar o que estava preso. O gesto, o riso, o desejo, o respiro é reaprender a estar inteiro. E se você olhar bem, vai perceber. A sexualidade está em tudo, no humor que a gente consome, nas séries que maratonamos, nas músicas que grudam na cabeça, mas quase nunca é mostrada de forma profunda. Geralmente é usada para vender, para seduzir, para distrair. E quando a gente trata o desejo como produto, a gente esquece o que ele tem de mais bonito. A verdade. O desejo é honesto. Ele mostra quem você é, mesmo quando você tenta esconder. E se você tiver coragem de olhar para isso com amor, ele te mostra o caminho de volta para você. Então me diz, o que ainda te impede de viver com liberdade? O que ainda te faz esconder quem você é? Talvez a resposta esteja no lugar mais simples, no corpo que você habita e quase nunca escuta. A sexualidade não é o oposto da espiritualidade, é o caminho de volta para ela. É o ponto onde o corpo e a alma se encontram. E é nesse encontro que nasce o que a gente chama de verdade. Se essa conversa te tocou, comenta aqui o que ficou ecoando em você. Quais são as partes de você que ainda precisam ser libertas? E se quiser continuar mergulhando nessa selva interna com a gente, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Porque aqui a gente fala do que é humano, com coragem, sem máscaras e com o coração aberto. A liberdade começa quando você para de se esconder de si mesmo.